Olá mamãe, tudo bem com você? Nesse vídeo aqui falaremos um pouquinho sobre um problema em especial que acontece em muitos bebês até 1 ano de vida, que é a famosa dermatite das fraldas. Entraremos em detalhes nela porque alguns cuidados podem ser tomados e esse transtorninho da vida de vocês pode ser evitado, que bom, né? Então vamos lá. A dermatite por irritação da área das fraldas é um termo genérico que abrange um conjunto de todas as dermatoses que atingem a região do corpo que é coberta pelas fraldas, ou seja, períneo, nádega, abdômen inferior e a parte superior das coxinhas do bebê. Contudo, na sua maior parte das vezes, a dermatite em questão é a famosa assadura, que a gente chama de dermatite da área das fraldas irritativa primária. É ela que a gente vai detalhar um pouquinho aqui. Ela é a afecção cutânea mais frequente dos lactentes, dos bebês, e até 65% dos bebês em algum momento da vida vão apresentar pelo menos um episódio de dermatite das fraldas. E o pico desse episódio está entre o 7º mês e o 12º mês de vida. Algumas crianças parecem ter maior suscetibilidade para o desenvolvimento da dermatite, o que a gente pode interpretar como um primeiro sinal precoce de pele sensível e talvez até mais predisposição a outras dermatites crônicas, como a dermatite atópica, por exemplo. O contrário também é verdadeiro. Caso a criança já tenha o diagnóstico de problema crônico de pele, como uma dermatite atópica ou uma dermatite seborreica, ela acaba tendo mais predisposição à dermatite de contato da área das fraldas, por ter uma pele mais sensível mesmo. Então, com essas crianças, a gente deve ter um cuidado redobrado. Aliás, falando em cuidados, por ser uma doença que causa grande desconforto à criança, ela deve ser encarada com muito cuidado e seriedade, ok? Não vamos subestimar a assadura do nosso bebê. Devido às novas tecnologias e às modernidades, nos últimos anos, vemos diminuindo a frequência e a gravidade da dermatite da área das fraldas, principalmente em virtude das melhorias na qualidade dos materiais utilizados na confecção das fraldas descartáveis, que são super absorventes, e isso contribui significativamente com o avanço nos cuidados da higiene do bebê. Apesar do termo dermatite das fraldas, o material em que a fralda foi feita por si só, ele não costuma ser um causador, pelo contrário, cada vez menos a gente vê alergias verdadeiras ao componente da própria fralda, que no geral é dividida em 3 camadas. Então a fralda tem uma camada interna que funciona como um filtro, é semelhante a uma malha, um tecido bem suave. Uma camada intermediária que tem algodão, tem aquela capacidade de absorção do líquido, geralmente tem gel junto. E a camada mais externa, que é aquela camada mais plastificada, que é impermeável. O uso dessa fralda, principalmente por causa da camada externa mais plastificada, aumenta a temperatura e a umidade do local, causando uma hidratação excessiva da pele, que associada ao atrito, em geral pela movimentação do bebê, gera uma irritação que a gente chama de maceração, que nada mais é aquela pele de aspecto mais cozido, ou seja, uma assadura que já está querendo se instalar ali. Sabemos que alguns outros fatores também estão envolvidos na patogênese da doença, como episódios de diarreia, uso de antibiótico, presença de bactérias, fungos. A gente vai falar um pouquinho mais deles aqui também. O porém é que uma vez que a pele está lesionada por esse excesso de umidade, ela perde a sua barreira protetora e ela acaba ficando suscetível a agressões de todos os tipos externas, como por exemplo, o contato prolongado dos produtos da urina e das fezes. Com certeza são a principal causa. Os produtos da urina, que são a amônia, e os produtos das fezes, que são as enzimas digestivas e os ácidos digestivos, principalmente os biliares, eles alteram o pH da região e isso aumenta a permeabilidade da pele a todo tipo de produto irritante, lenço umedecido, pó, sabonete. Isso tudo pode agravar ainda mais o quadro. Outra coisa que interfere muito é o atrito, realizado tanto pela movimentação da criança, quanto pela fricção que a gente faz ali na região, quando a gente está tentando limpar, quando a gente está fazendo a higiene. Isso também piora muito o quadro. Outra questão muito importante são os micro-organismos que estão ali no local. Então, com a perda da barreira, a pele já está danificada, pode ocorrer uma infecção secundária por fungos e bactérias. E nesse caso,
essa dermatite das fraldas fica mais secretiva, com algumas lesões amareladas, parece algumas bolinhas, tipo espinhas, muitas vezes tem até pus. A dermatite das fraldas frequentemente se contamina mesmo, secundariamente, por esses micro-organismos. Principalmente se a assadura dura mais do que 3 dias, que é o tempo necessário para essa colonização, para essa contaminação. Outra coisa que interfere muito na dermatite das fraldas é a mudança do hábito intestinal do bebê. Então, tudo que altera o hábito intestinal do bebê pode causar o amolecimento das fezes e isso facilita o contato das fezes com a pele, desencadeando a dermatite das fraldas. E o que muda o hábito intestinal do bebê? A própria introdução alimentar, ela pode causar um amolecimento das fezes e alterar o pH das fezes, e isso pode favorecer alguns episódios de dermatite. E isso até o bebê se adaptar completamente, depois passa. As famosas viroses, né? Então, quando o bebê passa por episódios de diarreia, pode ter crises de dermatite das fraldas associados. O uso de antibióticos, que também alteram o microbioma da pele, que a gente já aprendeu que são as bactérias boas do nosso corpo, além de modificarem o pH das fezes, que também são importantes desencadeantes de dermatite das fraldas. Então, o uso de antibióticos por boca. O calor no local, então as altas temperaturas facilitam a proliferação dos micro-organismos, aumentam a sudorese no local e, associado a todos os outros fatores oclusivos da fralda, pioram a maceração, que é aquela lesão lá inicial da dermatite das fraldas. Repito, a dermatite das fraldas, gente, causa grande desconforto nas crianças. Vocês viram tanto de coisa que está envolvido nisso? Então a gente tem que mesmo ter muito cuidado e tratar isso com muita seriedade. Imagina se fosse na gente todo esse processo inflamatório acontecendo, como que não seria desagradável. Então agora a gente vai falar um pouquinho dos cuidados. Como é que a gente vai ter o cuidado? A gente tem uma série de medidas preventivas para evitar o excesso de umidade no local, a fim de evitar que o problema se inicie. A gente quer quebrar ali, no começo. A primeira delas é a troca frequente da fralda. Nesses dias que o neném está com dermatite, não tem como, a gente vai ter que aumentar a frequência de troca. Se possível, trocar sempre que perceber que a criança urinou ou defecou, não deixar acumular, não deixar juntar, e vigiar para não deixar mais de 3 horas sem trocar a fralda do bebê. Quanto à higiene no local, a gente vai ter que preferir fazer a higiene com água morna, mesmo na banheira, com um pouquinho de sabonete, lavando delicadamente ou às vezes com bolinha de algodão e água morna. Nesse momento, a gente vai evitar o uso dos lenços umedecidos, tanto porque o atrito vai piorar a lesão, quanto por aquele excesso de produtos químicos nos lencinhos também podem piorar a lesão, deixando alguns resíduos de sabão e sendo irritativos. Quanto ao uso dos cremes de barreira, o creme para assadura, né, que a gente chama, ou creme de barreira, ele não tem esse nome por acaso, gente. Eles servem mesmo para formar uma barreira, uma película protetora, como o próprio nome diz. Então, vai proteger a pele de todos esses agressores externos que a gente veio falando aqui no vídeo. Nesses casos, nos dias de dermatite das fraldas, os cremes de barreira são mais aderentes, que grudam mais, são mais durinhos, né, mais pastosos. Eles acabam sendo preferidos àqueles mais fluidos, porque eles realizam essa função barreira mais efetivamente. A gente deve também evitar a fricção excessiva na hora de trocar as fraldas. Como o creme está aderido ali, não é preciso retirar todo o creme, toda a troca de fralda. Você vai retirar o resíduo de sujeira, de xixi e de cocô, e o creme vai ficar ali fazendo uma barreira, não tem problema. Outra dica muito boa, mas que nem sempre as mamães lembram de fazer, às vezes na correria da rotina, é tentar deixar a pele do bebê ventilar. Isso mesmo, deixa a pele do bebê arejar. Se você percebeu que o bebê acabou de fazer xixi ou acabou de fazer cocô, você não precisa imediatamente colocar uma fralda nova. Você pode deixar o bebê alguns minutinhos sem a fralda para a região secar bem. Se for ainda no comecinho da manhã, antes das 9 ou no finalzinho da tarde, após as 16, esses poucos minutinhos podem até ser feitos no sol, bem gostosinho, um banho de sol. Por fim, gente, eu quero lembrar que o acompanhamento médico regular do bebê nas consultas com o pediatra é essencial. E nessa avaliação periódica do bebê, o médico pode identificar precocemente um problema e dar as devidas orientações quanto à dermatite das fraldas.
Além disso, nunca deixem o quadro evoluir por mais de 3 dias, pois isso aumenta a chance de contaminação por fungos e bactérias. Então, sempre que perceber que a dermatite das fraldas não está indo muito bem com essas orientações que eu te dei, é sempre o momento ideal para consultar o médico. Conta comigo e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo!